Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui novamente, que alegria dar início ao segundo vídeo, dar seguimento a essa série de estudos sobre o tema posicionamento, inspirado no livro de Esther. Eu estou feliz de estar aqui novamente. Vamos dar início, vamos continuar. Eu tive que fazer uma correção aqui no canal, mas vamos que vamos. Amém. Eu peço que vocês continuem orando, peço que vocês deixem a sua curtida, que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, irmãos em Cristo, familiares e que vocês se inscrevam aqui no canal. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E você que porventura está aqui por um acaso, né, encontrou esse vídeo ou recebeu de alguém, mas não é um cristão, eu quero lhe dizer que você é muito especial aqui também. Eu creio que Deus quer falar com você, até porque Deus tem um plano de salvação, né? E eu hoje sei do plano que Deus tem para a minha vida. E hoje estou me posicionando como instrumento do Senhor. E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida também. Então que você possa se debruçar na palavra de Deus, possa buscar conhecimento na palavra e entender a vontade do seu Criador para a sua vida. Amém, querido? Então que o Senhor te abençoe e fique aqui até o final. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre o capítulo 1 do livro de Esther. No vídeo anterior, para você que não assistiu, vai lá e assiste, curte também, compartilha. Eu falei sobre posicionamento e abordei sobre o posicionamento secreto, que é esse relacionamento que nós estreitamos com o Senhor antes de nós nos posicionarmos publicamente, e que um posicionamento antecede o outro. Então, antes de você assistir esse vídeo, se você tiver interesse, depois que você assistir esse vídeo, se você tiver interesse, assiste o primeiro vídeo que eu fiz para que você possa compreender essa linha de raciocínio sobre esse tema, posicionamento. E hoje eu quero falar mais um pouco, né, sobre o livro de Esther, especialmente sobre a rainha Vasti. O livro de Esther fala sobre a história de uma moça judia chamada Radassa, que se torna a rainha Esther, rainha da Pérsia. E essa rainha, ela se posiciona e salva o seu povo, né? Na verdade, o Deus salva o seu povo na instrumentalidade da rainha Esther, salva eles de serem destruídos. É uma história extraordinária, digna de um filme muito bem elaborado. Hollywood perde a oportunidade de fazer um filme magnífico. A gente tem assistido tanta coisa, né? Terrível, a gente vê tanto filme onde a gente percebe a destruição de famílias e muitas das vezes incutindo, né, tantas mensagens infelizes, e a gente lê o livro de Esther e vê aqui uma história linda da presença de Deus, da intervenção divina no povo dele, e a gente lê e fica assim maravilhado com esse Deus que realmente opera maravilhas e continua operando milagres extraordinários ainda hoje. E Ele quer que nós nos posicionemos. É por isso que eu estou aqui, e eu sei que Deus quer que você se posicione também. Deus está nos sacudindo nesse tempo, porque é necessário, né, que cada um de nós, dentro da esfera de influência onde nós estamos, que nós nos posicionemos cheios do Espírito Santo, cada vez mais cheios da sua palavra. E é isso, você daí, eu daqui, cada um dentro do ambiente e das oportunidades que o Senhor nos concede, mas não deixando de pregar o Evangelho. E algo que eu quero ressaltar é que quando eu falo de posicionamento, eu não estou falando aqui, queridos, de nós nos posicionarmos, sabe, para brigarmos com as pessoas, para impor a nossa opinião, para impor o nosso pensamento, até porque a palavra do Senhor diz que não é nem pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz a palavra. É óbvio que em alguns momentos, em alguns contextos da nossa história, nós vamos sim precisar ser firmes, precisar ser
convictos e muitas vezes defender aquilo que a gente acredita de forma enérgica, certo? Isso não quer dizer que nós seremos altivos e soberbos, mas em muitos momentos a gente vê isso, homens e mulheres, né, se levantando como vozes proféticas, sendo firmes, entregando até a própria vida. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos sim precisar nos posicionar e precisamos ter coragem e ousadia, não temer as opiniões alheias, não temer as críticas, as acusações e as perseguições, porque nós somos luz no meio das trevas. Então a gente não pode esperar que quando a gente prega a palavra, que haja uma aceitação em massa. É óbvio que nós vamos, infelizmente, nós vamos, né, viver resistências, e o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde eu sinto no meu espírito e creio por meio da palavra que o Senhor está nos preparando mesmo para que nós sejamos homens e mulheres convictos. E o livro de Esther, ele nos ensina isso, a termos coragem, a termos discernimento e sabedoria nos nossos posicionamentos. É linda a história de Esther, essa mulher que foi discipulada, né, pelo seu primo. Mordecai não foi tio de Esther, Mordecai foi primo. E vez em quando eu chamo ele de tio, e vejo algumas pessoas muitas vezes também chamando Mordecai de tio de Esther, mas na verdade ele foi primo de Esther. Incrível que minha filha, ela falou comigo, é verdade, mãe, às vezes a gente chama ele de tio, eu chamo ele de primo, mãe, mas eu sei que muitas das vezes isso pode acontecer. Por quê? Porque primo, minha mãe, não dá conotação de uma pessoa muito madura. Primo a gente brinca, a gente cresce. Eu falei, é verdade, filha, faz todo sentido. Então, eu quero ressaltar aqui que Mordecai, ele era primo de Esther. E como primo, é óbvio que ele tinha uma diferença de idade considerável para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Mordecai, ele assumiu uma paternidade de maneira completa. A gente percebe que, apesar dessa ausência paterna biológica, mas ele foi um sacerdote na vida de Esther. A gente não percebe nenhuma área de vulnerabilidade no sacerdócio de Mordecai em relação a Esther. Ele cuidou de Esther. Ele protegeu Esther, ele discipulou o coração de Esther. Então ele foi um sacerdote completo, porque ele foi um provedor também, né? Mas acima de tudo, ele discipulou, ele preparou Esther no temor do Senhor. E eu quero abrir um parêntese aqui para chamar a atenção em especial dos homens, como é importante, né, que os homens vivam seu sacerdócio de uma maneira completa. Porque muitas das vezes os homens podem se posicionar achando que exercer sacerdócio é apenas ser um provedor do lar. Não. A Bíblia ensina que a unção de governo está sobre o homem. Então, homem, você é o sacerdote da sua casa e Deus te capacitou. Há uma graça do Senhor especial para que você seja provedor, para que você cuide, para que você proteja a sua família e para que você, acima de tudo, discipule o coração dos seus filhos e da sua esposa. Talvez você diga assim, mas é coisa demais. Não, não é. Deus sabe o que faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se o Senhor te levantou como um sacerdote na sua casa, que honra, que privilégio. O Senhor também te capacitou pelo Espírito, por meio da palavra, para que você exerça a sua função com excelência. Né? De tal modo, o Senhor preparou as mulheres para auxiliar esse sacerdote. Auxiliadora idônea. É justamente isso que nós não vemos na atitude e no posicionamento que Vaxi teve. Então eu quero ler para vocês aqui, Esther no capítulo 1, no versículo 10 até o versículo 12, diz assim: no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bizita, Arbona, Bigta,
Abagta, Zeta e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vaxi, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vaxi se recusou a atender a ordem do rei, feita por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Não é para menos, né, queridos? Ela foi extremamente insensata. Ela desonrou o seu marido publicamente. Ela estava numa posição privilegiada. E, no entanto, ao invés de ela agir com sabedoria, ela agiu com tolice. E ainda que a rainha Vaxi tenha tido uma atitude tão infeliz, né? Tão triste, que marca a história dela. Porque ninguém lembra mais de Vaxi. Quando lembra, só lembra desse momento, né, tão trágico, de vergonha, de vexame. Isso chama a nossa atenção para que nós pensemos como é que nós estamos vivendo. Que tipo de posicionamento nós estamos tendo? Porque as pessoas estão nos observando. Nós estamos sendo motivos de honra ou de desonra para Deus? As nossas palavras, aquilo que a gente dá risada, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente curte, o que é que tem comunicado? Tem sido atitudes de louvor a Deus ou de vergonha? Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para a glória dEle. Nós não fomos criados por um acaso, mas para um propósito. Então não dá para a gente viver de qualquer forma, não dá para nós sermos cristãos e simplesmente dizer, eu vivo assim, eu visto assim, eu falo assim. Não dá, queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Nós observamos aqui que Vaxi, ela estava dentro de um contexto de muita idolatria. Aqui no versículo anterior a esse, diz que Assuero mostrou as riquezas da sua glória, do seu reino, o seu esplendor, a sua excelência. Isso durante 180 dias. São muitos dias de vaidade. São muitos dias de vanglória, de luxúria, né? De glória humana. Então ela estava inserida dentro desse contexto. A reação de Vaxi diante de uma ordem do rei, que era o seu marido, sinceramente, foi apenas o reflexo do ambiente que ela vivia, daquilo que ela se alimentava. Então nós precisamos questionar do que é que nós estamos nos alimentando. Porque a depender do tipo de alimento que a gente consome, espiritual, das informações, dos conteúdos, isso vai exercer uma influência direta nos nossos posicionamentos. Se nós estamos alimentando a carne, o nosso posicionamento certamente será carnal, vai ser um reflexo apenas da influência que nós estamos vivendo, da influência que está sobre a nossa vida. Não estou dizendo com isso que não possa ocorrer um erro e outro. Mas aqueles que estão sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, aqueles que têm se permitido ser santificados pelo Espírito de Deus, isso não vai ser uma coisa recorrente. No entanto, aqueles que estão alimentando a carne, né, eles vão agir dessa forma de maneira muito espontânea e natural. No entanto, aqueles que alimentam o seu espírito, por meio desse posicionamento que eu falei no vídeo anterior, no seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, essas pessoas elas vão se posicionar com sabedoria. Essas pessoas vão fazer diferença no mundo. Essas pessoas vão se posicionar com convicção. Porque elas não serão dominadas e desgovernadas pelas influências dessa era, pelas ideologias desse mundo. Ainda que elas sejam criticadas, perseguidas, afrontadas, né? Porque o cristão, ele é luz em meio às trevas. Então, ele vai realmente incomodar as trevas. Não tem como nós sermos cristãos e desejarmos que todos nos aprovem, que haja uma unanimidade ao nosso respeito. Não, queridos. Ao contrário. Ao contrário. Nós vamos pregar o evangelho, alguns vão receber e outros vão rejeitar.
né? Alguns verão isso com bons olhos, outros vão buscar todo tipo de crítica e de motivo, né, para nos depreciar. Mas nós precisamos permanecer firmes. E, para falar a verdade, isso é interessante, né? É interessante que vivamos perseguição, rejeição, afronta, porque isso vai forjando o nosso caráter. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para a nossa glória. Nós não estamos aqui por nossa própria causa, mas pela causa de Cristo. É tudo sobre Jesus. O mundo quer incutir na nossa mente que é tudo sobre a gente. E aí nós vamos sutilmente alimentando a carne e caindo no erro, né, de querer a aprovação do mundo. Isso é muito sutil, a soberba é muito sutil. Foi isso que aconteceu com Vaxi. Ela estava em uma posição de influência, uma posição privilegiada, podia fazer diferença. No entanto, o que a gente percebe aqui é um despreparo. Uma mulher desgovernada, uma mulher despreparada, uma mulher inchada, né? Uma mulher que se achava dona da verdade e por isso, infelizmente, marcou a história, o tempo dela, de uma forma vergonhosa. Expôs o marido e perdeu a oportunidade de deixar um lindo exemplo de que, além de muito bela, de muito linda, ela tinha uma essência, ela era diferente. Porque o que acontece? Antes desses versículos, onde ela rejeita a ordem do rei, ela estava dando um banquete para mulheres. E eu fiquei pensando, o que será que Vaxi estava conversando com as mulheres, né? Quando esse banquete estava sendo servido, o que será que em torno dessa mesa era conversado? Eu acredito que deveria provavelmente ser conversas inapropriadas, né? Incoerentes, inconsequentes, tolices. É a mesa do que o Salmo 1 descreve, a mesa do escarnecedor. Porque para ela agir logo em seguinte da maneira como ela agiu, não se espera que essa mulher tivesse sabedoria para alimentar outras mulheres. E aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, para que tipo de alimento nós estamos ingerindo. Que tipo de comida nós estamos comendo. Não só necessariamente aqui fala de um alimento físico, mas eu estou falando de um alimento espiritual, queridos. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu fico pensando que essas mulheres talvez estivessem com a expectativa, né, de que a Vaxi ela pudesse alimentá-las com a palavra de vida, de sabedoria, e no entanto, o que a gente percebe é que provavelmente o que essas mulheres tiveram foi realmente palavras de insensatez, né, vinda de uma mulher que era uma referência e que acabou se tornando uma vergonha, um péssimo exemplo. Então a gente precisa vigiar, porque tem muita gente falando de Jesus, né? Tem muita gente falando muita coisa, mas nós precisamos vigiar. E esse é um tempo onde nós precisamos aguçar o nosso discernimento, ter muito cuidado, né? Porque existem muitos ensinos que, na verdade, não nos aproximam de Cristo, mais nos afastam de Jesus do que nos aproximam. E um teste que a gente pode fazer é o seguinte: a pessoa que eu ouço pregar, ela me aproxima de Cristo de forma que eu me torno mais humilde, ou eu fico mais, sabe, me achando, me sentindo uma pessoa superior? O que é que essas mensagens têm refletido na minha vida? Eu fico almejando mais as coisas da terra, a riqueza desse mundo? Eu fico mais desejosa de competir, sabe? De invejar, sabe? De exibir as minhas coisas, de provar, de me afirmar? Ou ao contrário? Eu tenho recuado, eu tenho me avaliado, eu tenho buscado humildade no Senhor, eu tenho me arrependido dos meus pecados. A gente precisa perceber como é que tem sido o nosso posicionamento na vida. Porque isso vai refletir na nossa vida eterna, queridos. Isso vai refletir na nossa história atual, mas principalmente na eternidade.
E a gente precisa realmente refletir sobre essas coisas. Esse é o momento. Eu estou aqui por isso. Porque eu me senti impelida pelo Espírito para falar aquilo que ele tem me falado, né? Ministrar aquilo que ele tem me ministrado. Amém? A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre Vaxi estar despreparada. E esse é o momento que nós precisamos estar preparados. Lá no livro de Provérbios, lá no livro de 1 Pedro 3,15, diz assim. 1 Pedro 3,15. Tem uma passagem aqui muito importante que eu destaquei, que diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha só. Que palavra maravilhosa. Vou pegar aqui o meu óculos. Então a Vaxi, ela não teve esse preparo. Ela não estava preparada na palavra, né? Para responder às pessoas aquilo que precisava ser dito naquele momento. Ela foi pega desprevenida e nós não podemos ser pegos desprevenidos. Dentro da porção de conhecimento que nós temos do Evangelho, nós já podemos comunicar essas verdades espirituais. Talvez você diga assim, mas eu tenho um pouquinho conhecimento, Fernanda, é suficiente. O pouquinho que você tem, se você viver, ele te dá autoridade para pregar. O problema é quando a gente tem um conhecimento, mas não vive aquilo que nós estamos ensinando. Então, dentro da porção que a gente já tem, nos esforcemos, olhando para Cristo, porque de nós mesmos a gente não consegue ser transformado, de nós mesmos nós não conseguimos, né, viver aquilo que a palavra pede que a gente pratique, mas pelo Espírito é possível. O Espírito Santo vai nos movendo, o Espírito Santo vai nos conduzindo e ele quer conduzir você. Você é capaz pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero ressaltar mais uma vez aqui, ó, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Porque o povo da esperança somos nós, os cristãos. Somos nós, discípulos de Jesus. Somos nós, imitadores de Cristo. O povo da esperança é esse, que tem Jesus, somente Jesus como seu Senhor. Somente a Cristo rende louvor e glória. Amém? Somente tem Cristo como seu mediador entre Deus e os homens. Esses são os discípulos de Jesus. E esses têm esperança, ainda que o mundo esteja um caos. Ainda que o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno, nós temos esperança. Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram. Amém? Então, Vaxi, ela foi pega despreparada. Ela tinha aparência, ela tinha beleza, ela tinha riqueza, ela tinha poder, ela tinha influência, mas ela não tinha sabedoria. E aí nós precisamos também refletir como mulheres, como é que tem sido o nosso posicionamento na sociedade. Porque o que a sociedade tem motivado e provocado as mulheres é que elas sejam independentes, elas sejam donas do seu próprio nariz. O que a gente ouve é que elas não precisam de homem, e aí a gente vê mulheres descaracterizadas, né? Totalmente distantes do plano original de Deus, que é a feminilidade. Nós fomos feitos para sermos femininas. Fé. Tem até o fé antes, né? Porque tem que ter fé para ser feminina. No mundo como esse, então, tem que ter fé, minha filha. Tem que ter fé. Porque tudo que Satanás quer é usar de ideologias para nos descaracterizar. Tirando as mulheres do seu lugar, né, de proteção, de segurança. Não quer dizer que nós somos inferiores aos homens, ao contrário, Deus faz tudo tão perfeito e tão formoso, que nos colocou para nós sermos auxiliadoras, estarmos protegidas.
Ah, mas olha só para a história de Vaxi. Assuero também não era lá grande coisa não, Fernanda, não era não. Dá para perceber aqui que Assuero era um idólatra, né? Um idólatra vaidoso. Mas a gente observa que Vaxi, ela usou de sabedoria. Mudou até um decreto, entrou na presença do rei sem nem poder, correndo risco de morte. O que é isso, querida? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Vaxi era tão bela quanto ela, né? Dotada de tantas capacidades, mas lhe faltava sabedoria do alto. E aqui eu quero chamar a atenção das mulheres em especial. Cuidado com os posicionamentos que você tem tido. Cuidado para a atenção demasiada que você dá a você mesma. Porque a cantiga do mundo é qual? Primeiro você, segundo você e terceiro você. E aí a gente está vendo famílias sendo destruídas, né? Mulheres masculinizadas, casamentos sendo destruídos, mulheres infelizes, né? Que parecem bem resolvidas, mas estão infelizes, né? Amarguradas e contaminando um monte de gente com a sua amargura, porque não se libertam, não se curam e acaba deixando aí um legado de dor na família. Então esse é tempo da gente se arrepender. Esse é o tempo da gente buscar no Senhor sabedoria e humildade, sabe? Para lidar até mesmo com homens que estão em posição de autoridade, mas não têm sabedoria. Então, mulher, talvez você esteja vivendo um momento extremamente difícil, como esse contexto aqui. Mas ao invés de você se inspirar em Vaxi, se inspire em Esté, que estava dentro do mesmo contexto de idolatria, mas foi sábia, foi feminina, foi corajosa, cheia de discernimento espiritual e de ousadia no espírito. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados nos lugares celestiais. Esté, ela se levantou, mas ela não se levantou, né, na sua própria coragem. Ela se levantou na ousadia do Espírito, buscou estratégias do alto. E ali ela foi desfazendo todo o plano do inferno para destruir o seu povo. Eu quero dizer que Deus também quer nos usar nesse tempo como instrumentalidade para ser bênção na nossa nação, bênção nos lugares que o Senhor nos colocar, bênção para a nossa família antes de mais nada. Porque antes de nós sermos boca de Deus no mundo, nós precisamos ser essa mulher e esse povo de autoridade dentro dos nossos lares. Isso serve também para os homens. Amém, queridos? Provérbios 31:10 diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. É isso, querido, é isso que realmente alegra o coração de Deus. É isso que de fato nós precisamos. O louvor dos homens vai passar. O louvor dos homens pode até vir por causa da graça de Deus na nossa vida, por causa da capacidade que o Senhor nos dá. Mas o que importa mesmo é o louvor que vem do Senhor. Esse sim é suficiente, esse nos basta. Amém? Nos apeguemos cada vez mais ao nosso Deus. E em segundo lugar, a rainha Vaxi não teve sabedoria. Não teve sabedoria. E nós precisamos entender que existe dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria do céu e existe a sabedoria terrena e maligna. Que tipo de sabedoria de fato nós estamos manifestando? Que tipo de sabedoria de fato, né, nós estamos nutrindo? É a sabedoria do alto mesmo, a pacífica, a pura, a cheia de misericórdia? Que tipo de sabedoria? Ou é uma sabedoria como essa? Cheia de carnalidade, de disputa, de inveja? Nós precisamos realmente, sabe, buscar no Senhor que tipo de sabedoria que nós estamos nos alimentando, que nós estamos vivendo, porque o nosso posicionamento precisa ser cheio de sabedoria em um tempo onde nós estamos sendo tão atacados. As mulheres estão sendo tão atacadas, para que saiam do seu lugar de autoridade, para que envergonhem os seus maridos e as suas famílias, né?
Nós precisamos de sabedoria. E eu quero compartilhar com vocês duas passagens aqui em Provérbios tremendas que fala sobre sabedoria. Que está lá no livro de Provérbios 1, no capítulo 7, que diz... no versículo 7 que diz... Provérbios 3, 14 ao 15 diz assim: porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Ai, que coisa tremenda! Que palavra poderosa! E Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é tempo de nós aprendermos. Esse é tempo de nós sentarmos em mesas sérias. Esse é tempo de nós nos debruçarmos na palavra. Esse é o tempo de nós ouvirmos, sabe, palavras que venham nos corrigir, que venham nos colocar no prumo. Palavras que possam gerar em nós arrependimento, vontade de buscar uma vida diferente. Amém, queridos? Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor. Vasti era uma mulher poderosa, que tinha tudo, e todos aos seus pés, bajulando, mas era uma mulher vazia de sabedoria. Do que adianta? Do que adianta? Se nós temos a sabedoria de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos, queridos. Amém? A palavra do Senhor diz lá em 1 João 2,15, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Era o que a gente percebe aqui no posicionamento de Vasti. Ela amava o mundo. Ela amava o mundo e por isso ela amava mais a ela mesma do que o propósito, né? Do que a oportunidade que ela estava tendo ali de fazer a diferença. Ela amava. Ela era uma mulher autocentrada. Então, ela não teve tempo. Na verdade, ela nem quis dedicar tempo para desenvolver a sabedoria. Então, eu quero destacar aqui, né, que possamos refletir em relação à história da rainha Vasti, de maneira que tenhamos posicionamentos coerentes, sábios, inteligentes, que glorifiquem o nome de Deus, que não traga vergonha ao nome do Pai, que você possa refletir na maneira como você está vivendo, que tipo de posicionamento é que você tem tido. E se você tem tido um posicionamento que você sabe que desagrada a Deus, que lá no fundo do seu coração você sabe que não tem nada a ver com o evangelho, talvez você esteja desviado, talvez você esteja frio na fé. Querido, esse é um tempo de posicionamento. Eu espero que nenhum de nós sejamos pegos despreparados, porque o que o Senhor quer te usar, você é criação, você é de tudo que Deus criou, você é o que há de mais precioso. Então, que você possa refletir sobre isso, que todos nós, né, possamos refletir e venhamos nos posicionar. Amém? Abençoando vidas, aproveitando todas as oportunidades, preparados, como obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É isso, queridos, que o Senhor te abençoe. Deus é contigo. Então é isso, você compartilha o vídeo e curte e não esquece também de se inscrever, tá certo? Que Deus te abençoe, vamos dando seguimento com os outros vídeos. E é isso, tchau, tchau, um grande abraço, foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Deus abençoe.